Saúde em Revista. Está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. Você que não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que a gente fizer uma nova postagem. Hoje nós vamos falar sobre transtorno afetivo bipolar. Pois é, durante o dia nós temos variações do humor a depender dos estímulos que nos acontecem. Então podemos eventualmente estarmos alegres e de repente recebemos uma notícia ruim, aí nós ficamos um pouco mais apreensivos, ou eventualmente até ficar bravos com alguma coisa, ou irritados, ou assustados. Tudo a depender das circunstâncias que ocorrem durante o nosso dia. Essa flutuação de humor que ocorre durante o dia não caracteriza a bipolaridade, como muitas pessoas acabam acreditando que seja. Claro, desde que você tenha as flutuações dentro de um nível de normalidade, dentro de uma margem, sem ultrapassar muito para cima, nem muito para baixo. Isso não significa bipolaridade. O distúrbio afetivo bipolar se caracteriza por fases de euforia com fases de depressão, intermediados com fases de normalidade. Essas fases ou períodos de depressão e esses períodos de euforia, eles podem durar desde meses, ou pode ser até um pouco mais curto, pode ser semanas, tal, mas pode ir até meses, tal. E em geral tem uma fase de euforia, depois vem uma fase de normalidade, que também pode durar muito tempo, e a pessoa pode entrar nessa fase de depressão. E a depender de cada indivíduo, pode ter esta fase tanto de euforia quanto de depressão de uma forma muito mais exacerbada ou menos exacerbada. A fase de euforia compreende em que o indivíduo começa a ter uma aceleração do pensamento, ele começa a ficar agitado, é uma pessoa que começa a tomar atitudes até, vamos dizer assim, inconsequentes, porque acabam muitas vezes comprando coisas que ela não precisaria necessariamente ter comprado, fazem muitas prestações, acabam por vezes estourando aí o seu cartão de crédito e tomando atitudes muitas vezes que depois lá na frente vão se arrepender, acham que vão fazer grandes negócios ou então que de repente pedem as contas no emprego para se aventurar com um negócio próprio, ou então até se envolvem num relacionamento, até casam e depois acabam vendo que entraram numa fria. Já a fase de depressão ou hipomania é caracterizada por uma certa desesperança, uma falta de... a pessoa começa a não ver interesse em absolutamente nada, falta energia, a pessoa muitas vezes acaba até se descuidando de si próprio, da própria imagem, muitas vezes não se alimenta adequadamente, ou então, ou ela se alimenta demais e acaba engordando de uma forma exagerada, ou então, pelo contrário,
ela começa a não ter o apetite, ou até tem o apetite, mas o alimento passa a não descer, não tem sabor, a pessoa acaba muitas vezes deixando de tomar banho, deixando de se pentear, deixando de escovar os dentes. E cada fase, como eu falei, ela pode ser de uma forma mais intensa ou menos intensa. O que a gente precisa entender é que o transtorno afetivo bipolar não é vivencial, mas sim alguma coisa biológica que está relacionado a um distúrbio no metabolismo do organismo, na liberação dos neurotransmissores, noradrenalina, epinefrina, serotonina, que de alguma forma tem um distúrbio neurológico que faz com que tenha esse descontrole. Não é o distúrbio afetivo bipolar, não é alguma coisa vivencial, ou seja, não é uma situação vivencial que desencadeia o distúrbio afetivo bipolar. Alguns estudos têm demonstrado que existe uma correlação entre distúrbio afetivo bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, e disquitimia cerebral, que é aquele mesmo componente da epilepsia não convulsiva. De tal forma, inclusive, que alguns tratamentos para o transtorno afetivo bipolar incluem medicamentos que são antiepiléticos. O transtorno afetivo bipolar, ele é de diagnóstico exclusivo do médico, que ele vai fazer, o médico experiente, que através da história clínica ele vai identificar esse transtorno. Não é alguma coisa que se consegue mensurar ou caracterizar com exames de laboratório. Não existe um exame de laboratório em que se faça e se dê o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Para vocês terem uma ideia, 4% da população mundial apresenta o transtorno afetivo bipolar em maior ou menor intensidade. O transtorno afetivo bipolar, ele atinge tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino na mesma proporção. E observa-se que essas alterações começam a se manifestar entre os 20 e 30 anos de idade. Dificilmente a gente observa manifestação do transtorno bipolar com pessoas mais jovens do que 20 anos de idade. O tratamento do transtorno afetivo bipolar é basicamente medicamentoso. E a depender de cada caso, claro, nós temos os medicamentos que são chamados de estabilizadores do humor, que são os tratamentos de base do transtorno afetivo bipolar, e também os tratamentos, a depender da fase que a pessoa está, se a pessoa está muito eufórica, ansiosa, com ansiolíticos, e também quando ele está numa fase depressiva, pode-se utilizar aí os medicamentos que tratam aí da depressão, antidepressivos. Em alguns casos, quando a pessoa está muito acelerada, com pensamentos inclusive muito acelerado, criando inclusive fantasias, muitas vezes se usam os neurolépticos também, que atuam para segurar um pouco a fase de euforia. Mas basicamente são os estabilizadores de humor que resolvem bem o caso. Claro, nas fases de muita intensidade, em que o indivíduo está comprometendo inclusive
a sua própria socialização e tal, muitas vezes há necessidade de fazer um tratamento com a pessoa internada, né? Para até que se controle exatamente o que está acontecendo e fazendo com que se tenha aí um tratamento mais seguro até que a pessoa volte nessa fase que seria uma fase de normalidade. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós fizermos uma nova postagem. E até lá!